Olá, meus amigos, minhas amigas, chegamos na hora da revisão. Professor, o que vem a ser essa revisão? Essa revisão ela está vinculada ao processo administrativo disciplinar, ao PAD. Nós já sabemos que o processo administrativo disciplinar nós temos o quê? Três fases bem distintas. A primeira fase é a fase da instauração pela autoridade competente. A segunda fase do inquérito, que é a mais longa de todas. E, finalmente, a terceira fase do julgamento. Ok. A revisão já ocorreu o julgamento, já está lá, o servidor já foi punido ou já foi inocentado, bacana, está tranquilo. E o que acontece? A qualquer tempo, né? Se surgir um fato novo, um elemento novo que venha atenuar a conduta do servidor, ou que venha agravar a conduta do servidor, preste atenção, que venha agravar também a conduta do servidor, a qualquer momento a autoridade competente pode instaurar a revisão do PAD que o cara sofreu, que o servidor sofreu. Ele vai fazer isso. E como é que ele faz isso? A revisão, ele vai seguir mais ou menos aí, no que couber, os termos do PAD. Vão ter 60 dias para concluir, vai ouvir as testemunhas, vai ter o relatório, tudo certinho. Então é o quê? É a revisão. A revisão é um instituto previsto em todos os estatutos dos servidores públicos, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Vamos lá, assunto rápido, assunto tranquilo aí. Vamos explicar esse cara aí. Primeiramente, vamos lá, artigo 201. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo. Não prescreve o direito, cara. Não prescreve o direito. Então, a qualquer tempo. O examinador vai tentar falar para vocês que esse cara aí é de 5 anos. Não, não é a qualquer tempo. E ele pode ser realizado. Quem que é legítimo para solicitar a revisão? A pedido de quem? Do servidor que foi apenado ou de ofício da própria administração, né? Quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias susceptíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Então está aqui para vocês, né? Quando tem esses fatos novos, e esses fatos novos vai implicar no quê? Lá na pena do cara, tá certo? Que vai o quê, ó? Vai justificar a inocência do punido ou na adequação da penalidade aplicada. Professor, não estou conseguindo materializar, tudo bem. Foi feita uma comissão lá no almoxarifado do setor, e aí o cara foi demitido, o chefe do almoxarifado, depois do relatório, tal, julgamento, foi demitido. Só que é o seguinte, o que aconteceu? Passados aí 6 anos depois, tá, disso aí, veio uma operação policial, e diz o seguinte, esse cara, ele foi levado ao erro por outrem. Um fato novo, cara, um fato que não foi descoberto, não foi discutido, não foi pensado na época da comissão processante, do PAD, do procedimento administrativo disciplinar. É um fato novo. O que acontece? Aí o cara que foi demitido, ele pode solicitar a revisão do processo via administrativamente, aqui tudo administrativamente. Ou o contrário, o cara foi inocentado 6 anos depois de uma operação policial e tal. Opa, esse cara aqui, ele realmente era o líder da quadrilha, ele conseguiu safar naquela época, ou seja, ó, inadequação da pena. Então isso aqui acontece ao processo de revisão. Parágrafo 1º, o que acontece aqui? Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa poderá requerer a revisão do processo. E no caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Tranquilo, sem muitas explicações. Artigo 202, vem comigo aqui. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Nós já sabemos aqui, tá, que qualquer um pode requerer a revisão, mas desde que tenha fato novo. E esse fato novo, atenção, não tem exceção. O ônus da prova desse fato novo é de quem requereu a revisão. O processo está lá, bonitinho, arquivado, bonitinho lá na repartição, né? O cara quer desenterrar esse defunto aí, ele vai ter que provar, né? Artigo 203. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão que requer elementos novos
ainda não apreciados no processo originário. Então, olha só, mais uma vez, nem precisava desse artigo, mas o legislador quis reforçar, quis frisar desse cara aqui. Então, só alegação de injustiça não cabe. Tem que ter fatos novos, elementos novos, e esses elementos novos não podem estar contidos no originário. Tem que estar, é novo, cara. Por isso que tem que fazer a revisão. Faz sentido? Com certeza, né? 204, vem comigo aqui. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao secretário de Estado ou autoridade equivalente, que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Recebida a petição, o dirigente do órgão ou entidade providenciará constituição da comissão na forma prevista no artigo 176 desta lei. Vamos às explicações. Primeira coisa, ó, o requerimento de revisão. Então, qualquer pessoa pode requerer, tanto a administração pública quanto o cara que foi apenado ou a pedido. Ele vai, o secretário, ok. Se autorizar, olha só. Cara, aqui tem que estar marcado esse cara aqui, não sei por que não está em negrito. O que significa se autorizar? Então, o servidor, vamos dar um exemplo aqui, ele faz um pedido de quê? De revisão. Ele faz um pedido de revisão. Ele faz um pedido de revisão. O secretário recebe o pedido. O secretário ele vai analisar, com certeza, ele vai pedir um parecer jurídico da assessoria dele. E aí o seguinte, ele não é obrigado a aceitar o processo de revisão. Ele não é autor, ele tem o quê? O discernimento de recusar. Fala, não, isso aqui não tem. Ele não tem elementos de fato novo, então ele pode recusar. Claro, recusando, lá no direito de petição, o cara tem direito o quê? Ao pedido de reconsideração e um recurso, né? Claro, né? Isso já falamos lá na aula de petição, né? Direito de petição. Então, se autorizar, agora, se ele autorizar, ele vai o quê, gente? Ele vai, aonde se originou lá o processo, ele vai abrir uma outra sindicância, um outro processo administrativo, uma outra comissão para fazer a revisão do processo conforme o pedido. Aí, recebida a petição, ou seja, se ele autorizou, o dirigente do órgão ou entidade providenciará a constituição da comissão na forma prevista. Esse artigo foi previsto, foi revogado, isso aí trata-se do quê? Da comissão processante, né? Lá da comissão prevista do PAD. Bacana? Entendeu? Vamos fazer um exercício aí para fixar o conteúdo, e só com essa aula aqui você vai conseguir acertar esse exercício com certeza. Não que só essa aula, né? Isso aqui é uma grande aula. TRT 24 FCC 2017, cargo de analista, né? Olha aí, cara, o examinador elaborou uma questão lá de revisão, né? Lá no finalzinho da 8.112, hein? Vem comigo. Carolina, servidora pública federal, sofreu penalidade de demissão após a conclusão de processo disciplinar. No entanto, pretende a revisão da decisão proferida, haja vista a existência de fatos novos. Olha aí. Fatos novos supervenientes ao julgamento e que comprovaram a inadequação da penalidade aplicada. Ok. Se é fato novo, ela pode solicitar o quê? A revisão, não é isso? Aí, ó, vamos ver. Para tanto, Carolina pleiteou a revisão, olha, ó, revisão do processo disciplinar. Nos termos da Lei 8.112, o processo revisional, vem comigo, será julgado pela mesma autoridade que aplicou a pena? Correto, exatamente. Ela, revisão do processo. Tá? Então, a autoridade, quando julgou aquele processo, ele tinha aqueles elementos. O que acontece? No decorrer do tempo, encontrou outros elementos que não foram considerados à época. É lógico que aí o que acontece? A autoridade que julgou aquele processo tem que receber esses novos elementos e fazer um novo julgamento daqueles elementos. Então, ele que tem que julgar. Faz sentido, isso é coerente. Então, já encontramos aqui a alternativa correta. E para vocês não esquecerem, o pedido de revisão, tá, será julgado pela mesma autoridade que aplicou a penalidade. É claro que ele vai solicitar uma nova comissão, a comissão vai ouvir as novas testemunhas, vai analisar os novos fatos, vai fazer o relatório e vai reencaminhar para o secretário, no caso, a autoridade competente, um novo julgamento. Será julgado no prazo de 15 dias. Errado.
segue o mesmo prazo. Qual que é o prazo? 60 dias. Traz o ônus da prova compartilhado, errado. O ônus da prova é de quem solicitou o pedido de revisão. O ônus da prova sempre é de quem solicitou o pedido de revisão. Não tem nada de compartilhado. E, finalmente, letra E. Não terá comissão para a condução. Está errado, né? Terá a comissão e vai seguir no que couber os ritos do processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. Então, aí uma alternativa aí, o aluno acha que não sabe, mas é tranquilo, tem que estudar, cara. Então, essa alternativa aqui está absolutamente correta. Bacana? Ótimo, né? 205. A revisão ocorrerá apenso ao processo original. Ou seja, então tem um pedido de revisão, foi aceito. Ok. A autoridade competente mandou instaurar o quê? O procedimento. Bacana, a comissão. Então, ele está lá, processo de revisão, apenso ao processo originário. Então, o processo originário segue junto com outro, né? Um outro processo de revisão, apenso ali, por quê? Opa, vamos consultar essa situação no original. Vai lá e consulta. Na petição inicial, quem está requerendo, sabemos que na petição inicial é o cara que vai requerer o pedido de revisão. O requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que ia rolar. Então, olha aí, então ele vai já na petição inicial, ele já vai propor aí tudo, né? Quem que serão as testemunhas, as horas, quem vai ser ouvido no processo de revisão. 206. A comissão revisadora terá até 60 dias para a conclusão, mesmo prazo do PAD, 60 dias, prorrogável por igual prazo, quando as circunstâncias exigirem, né? Tranquilo. 207. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora no que couber as normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar. Ou seja, o que temos o PAD, tem inquérito, tem tudo, então segue o mesmo rito lá no que couber do PAD, né? 280. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade nos termos do artigo 154. O prazo para o julgamento, 60 dias, o mesmo prazo do anterior, né, da autoridade lá que julga, né, contados do recebimento do processo no curso da qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Então, está aqui para vocês, segue o mesmo prazo, né? Então, quem vai julgar vai ser a autoridade que julgou o processo anterior, e ele tem o mesmo prazo para analisar o pedido de revisão. Claro, a comissão vai fazer o relatório, vai encaminhar para ele, tem 60 dias, o mesmo procedimento. Se você está assistindo essa aula aqui, você tem que assistir as aulas anteriores, porque tudo é uma sequência, ok? E 209, o último artiguinho dessa aula, julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. Duas coisas principais. Primeiro, gente, da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade. Tá? Ok. Outra coisa importante da revisão. O cara foi demitido, o cara ficou 5 anos fora, ele vai voltar e vai receber tudo. Tá? Vai receber tudo. Vem comigo aqui. Fechou? Terminamos. Cada concurso tem a sua história, sua peculiaridade, seu caminho próprio. Somente os que decidem, de corpo e alma, trilhar as matérias exclusivas para aquele concurso terão a chance de vitória, mais do que abdicar do lazer e de outras distrações, o que não recomendo de todo. O candidato deve saber deixar de lado outros concursos e outras oportunidades. Puxa, olha aí, cara. Muito sábio, né? Um deve é. Então, cada concurso tem sua história. Olha só, cada concurso tem sua história, sua peculiaridade, seu caminho próprio. Somente os que decidem de corpo e alma a trilhar as matérias exclusivas daquele concurso terão a chance de vitória. Exatamente isso, né, cara? Cada concurso tem sua história, tem suas matérias. Então, você tem que, estudar essas matérias exclusivas para você ser bem sucedido. Tem que se abdicar, tem que focar, tem que priorizar. Forte abraço, fui, obrigado, tchau.